Abra seu livro na página 56, página 57. Nós vamos estar abordando alguns assuntos e a 58, ok? Abra aí para você melhor acompanhar. Nós vamos estar, como você sabe, nas nossas aulas anteriores nós vamos falando da África no Brasil, como foi a chegada deles aqui. E aí hoje nós vamos falar sobre a luta dos africanos e de seus descendentes. Que luta foi essa? Contra que eles estavam lutando? Né? Então nós vamos estar falando sobre isso. Né? E também vamos falar sobre as comunidades quilombolas. O que é isso, professor? As comunidades quilombolas. Né? Que lugar é esse? Né? Por que esse nome? Nós vamos estar vendo, abordando esses assuntos, gente. Tá? Aqui no livro de vocês têm um pequeno conteúdo falando sobre isso, né? Dessa luta, o que foi essa luta, quais as causas dessa luta, como, né, os africanos faziam para se ver livre, na verdade, né? Se ver livre da escravidão, né? E aqui as comunidades quilombolas era o lugar onde eles se refugiavam de toda essa pressão que eles viviam, né? De toda essa escravidão, tá bom? Então isso vai estar nos slides. Então agora vamos ver os slides, ok? Então, gente, vamos lá, nossa aula de história. O tema é a luta dos africanos e seus descendentes. E também vamos falar sobre a comunidade quilombolas. Vamos lá. Essa aula de história, essa aula muito importante. A luta dos africanos e de seus contra a escravidão. Escravismo no Brasil. A resistência de africanos e descendentes. Entre os séculos 16 e 19, milhares de africanos foram feitos prisioneiros em suas terras natais e levados para servir como mão de obra escrava em diversas regiões do mundo, principalmente nas Américas. Então, como nós estávamos falando nas aulas anteriores sobre os africanos, né? Nós vimos que eles foram escravizados, vieram para o Brasil não por sua vontade própria, né? Mas ficaram aqui por muito tempo sendo escravizados, né? E aqui no livro de vocês, na página 56, eu vou ler só um pouquinho aqui, que diz assim, ó: os africanos escravizados eram submetidos a castigos físicos, como chicotadas, e obrigados a usar algemas e correntes, entre outras formas de violência. Isso vocês viram na aula passada, que eu falei que eles eram escravizados, eles tinham que fazer o que os senhores mandavam, né, que eram considerados os donos deles. Eles eram feitos como mercadorias, como eu falei para vocês. E aí, quando eles não obedeciam, eles recebiam castigos. Iam pro tronco, pegavam chicotada, muitos deles morriam, outros fugiam, e ao longo desse tempo eles morriam, né, na floresta. Então tudo isso acontecia com eles. Então, para evitar mais sofrimentos, muitos deles eles se submetiam às ordens de seus senhores. Mas uma parcela significativa dos escravos, eles reagiam contra a escravidão. Eles não aceitavam, né, e as formas de resistência eram variadas, como desobedecer às ordens, né? Eles faziam diversas coisas para se livrar. Imagina só, você hoje é livre, de repente você se torna um escravo, né? Não pode andar para onde você quer, você é marcado como se você fosse um animal, né? E você tem um dono, né? Imagina aí. E aí eles tentavam realmente sair dessa situação, né? E uma das coisas, aí eles lutavam, eles tentavam fugir de alguma maneira. Olha só como eu botei essas imagens para vocês terem mais ou menos uma ideia. Os seus senhores aqui, aqui ele está algemado, você pode ver, pés, mãos e até no pescoço, né? E estão levando ele, né, de qualquer maneira para ser escravizados. Uns querendo levar e outros querendo levar para ser escravo, e outros tentando tirar da escravidão.
Aí olha só eles lutando. Eles lutavam, gente, contra essa escravidão. Eles lutavam para ter liberdade. Eles não aceitavam assim, não. Eles eram obrigados a viver amarrados, acorrentados, mas a oportunidade que eles tinham, eles fugiam mesmo. Eles fugiam mesmo, eles iam embora, entendeu? E a maioria deles, né, infelizmente, eles tentavam escapar, lutavam contra essa escravidão, mas eles escapavam também, muitos deles, né, e outros morriam no meio do caminho. Os, os capatazes, né, dos donos da fazenda, iam atrás dele e quando eles resistiam, eles matavam. Ou eles voltavam, né, e continuavam sendo escravos, ou eles morriam. Então muitos deles preferiam morrer. E eles morriam mesmo por essa causa. Eles eram muito corajosos, né? Apesar de toda essa violência contra eles, mas eles não desistiam. Muitos deles se sentiam coagidos, mas outros não. Outros tinham força, outros conseguiram escapar, né? E aí, quando eles conseguiam escapar, né, eles procuravam um lugar onde eles poderiam viver, né? Aqui, ó. As práticas de resistência à escravidão, olha só. Eles resistiam, né? Mas aí, para eles conseguirem fugir, né? Para eles faziam diversas coisas. Eles tocavam fogo, olha só, vocês estão vendo aí? Eles tocavam fogo nas fazendas, né? Eles tentavam de alguma maneira escapar, entendeu? Esse era o objetivo dele, entendeu? Aí aqui, ó, muitos escravizados conseguiam escapar, reuniam-se e formavam quilombos, povoados estabelecidos em lugares escondidos nas matas. E nós vamos falar um pouco sobre essa comunidade dos quilombos, né? A maioria dos quilombos foi destruídos por tropas enviadas pelos governantes e pelos senhores que temiam que mais escravizados conseguissem escapar. Era isso que acontecia. O maior quilombo do Brasil foi o quilombo dos Palmares. Esse aqui, essa escultura que vocês estão vendo aí, ela é do Zumbi, foi o líder do quilombo dos Palmares, né? Ele que era o líder, ele que incentivava o povo, né, a fugir mesmo, a lutar contra essa escravidão. E eles lutavam mesmo, eles não tinham medo não. Eles iam embora, né? Eles iam embora mesmo, e lutavam, tocavam fogo. Eles faziam de tudo, gente, para escapar. Aí tem outra imagem aqui, olha eles fugindo. Tocaram fogo em tudo. Pode olhar aí a imagem. Eles estão saindo e indo embora. Fugindo mesmo. Fugindo pelo rio, né? Podem dar uma olhada aí que vocês vão ver. Então, e o quilombo, né, dos Palmares, ele está localizado entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Palmares resistiu durante quase 100 anos e chegou a abrigar cerca de 20 mil pessoas. Para você ver, né, que muitos escapavam, apesar de também muitos morrerem, né, ao longo aí da viagem, da fuga, mas muitos escapavam. E eles faziam de tudo para conseguir a fuga. Vocês podem olhar aí as imagens. É interessante, mas eles conseguiam. Aí as comunidades quilombolas. Aí eu botei aí essa imagem. Dentro dessas comunidades, gente, eles praticavam a sua cultura, né? Eles não conseguiam fazer isso. Muitas das vezes eles eram impedidos, mas aí eles tinham a liberdade, né, de realmente viver da maneira como eles eram, né? Então, olha, apesar da resistência dos grupos escravizados, a escravidão do Brasil, ela durou cerca de 350 anos. Você já imaginou aí? 350 anos, gente. Não foi 35 dias, não. Foram muitos tempos, né? E a escravidão ela foi abolida em 13 de maio de 1888 pela assinatura da Lei Áurea,
pela princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Você já tinha ouvido falar desse dia? O dia que aconteceu o fim da escravidão, né? Pelo menos foi feita uma lei abolindo, acabando com a escravidão. Apesar de que muitos não aceitaram, né? Os senhores das fazendas não aceitaram, mas essa lei ela existia e existe, né? Desde então, os descendentes de africanos vêm lutando contra a discriminação e a favor da igualdade de oportunidades. Igualdade para todos. Não é pela cor que eu vou dizer que cargo eu vou ocupar em alguma determinada função. Eu estou numa empresa, mas eu sou branco, eu preciso pegar os melhores cargos. Eu sou negro, eu sou amarelo, entendeu? Então, essas são, muitas das vezes, o que acontece. E eles lutam até hoje por essa igualdade, por essa liberdade, por essa discriminação, né, que eles ainda sofrem. Eles obtiveram muitas conquistas, como a lei aprovada na Constituição Federal de 1988, que é considerado crime no racismo. E eles foram galgando lugares, eles foram lutando e foram conquistando o seu espaço. Essa é a verdade, eles foram conquistando seus espaços. Então, atualmente, os afro-brasileiros estão se organizando cada vez mais em defesa de seus direitos e para serem respeitados no país que ajudaram a construir. Nós fizemos nossos trabalhos, nós vimos aí, você viu que os africanos, assim como os indígenas e portugueses, têm sua contribuição na cultura brasileira, né? Mas eles eram usados como se fosse um objeto, né? E eles têm a participação deles, importantíssima no nosso país, e que muitas das vezes não é reconhecido. Vocês viram aí, nós estamos estudando sobre isso, vocês viram que ao longo desse tempo que nós estamos estudando, falamos sobre os africanos, falamos da dificuldade deles, como eles vieram para cá, como eles foram forçados a viverem aqui, né? Então essa luta ela não é de hoje, entendeu? Então, olha, apesar de a abolição ser comemorada no Brasil no dia 13 de maio, muitos afro-brasileiros consideram mais importante o dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu não sei se vocês também lembram que tem esse dia, entendeu? Essa data foi escolhida em homenagem a Zumbi, símbolo da resistência negra ao escravismo e da luta pela liberdade. É muito lindo, gente, a causa desse povo, né? Liberdade, nós sempre falamos sobre isso. Falamos sobre igualdade, falamos sobre liberdade, e muitas das vezes isso não acontece. Nós só falamos, mas nós não agimos da maneira como tem que ser. Então, aí é um pouquinho da história dos africanos, atividade do livro de vocês na página 59, bom estudo para vocês. Espero assim ter contribuído mais um pouquinho para o conhecimento de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês me procurem, ok? Então esses foram os slides a respeito da luta dos africanos, da comunidade quilombola. Agora você vai estar respondendo aí no seu livro, na página 59, tá? O exercício. Qualquer dúvida você me procura, que eu estarei à sua disposição. Então, tchau e até a próxima aula.